A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para você, meu irmão, minha irmã que vai ouvir essa mensagem. Hoje eu gostaria de falar com você sobre uma experiência que eu tive a respeito de oração e que muito mexeu com as minhas emoções, com o meu intelecto. Por quê? Porque o nosso Deus é tremendo, Ele fala conosco e quando nós temos intimidade com Ele, que o buscamos lá no nosso silêncio do quarto, o Senhor se revela a nós. E numa noite dessas, o Senhor me mostrava que a nossa oração deveria ser só adorá-lo. Adorá-lo com gratidão pelo dom da vida, pela perfeição do mundo, do equilíbrio do mundo, da natureza, do nosso corpo, dos animais, do mar, da terra, da lua, do sol. Tudo que Deus fez que é bom, que é perfeito e que o homem não conseguiria reproduzir isso em laboratório, pode até tentar, mas não da grandeza que Deus fez. O homem não vai conseguir transformar essas coisas. E a gente fica triste que tem gente que não acredita, né? Mas como explicar tantas maravilhas, um mundo tão perfeito, nosso corpo tão perfeito em cada detalhe? Só pode ter um Deus criador, né? Que é a própria perfeição. Mas nós não estamos aqui para julgar a crença de ninguém. Mas eu gostaria de contar para você que Deus me mostrava isso, que era só reconhecer. A nossa oração deveria ser de gratidão, de reconhecer a soberania de Deus em todas as coisas, agradecer por tudo que nós temos e até pelo que nós não temos, agradecer pelos problemas, pelas alegrias, porque em tudo Deus tem um propósito e no problema a gente cresce também. A vida não é só alegrias, né? E se a gente vivesse só de alegrias e tudo der certo, a gente ia ser muito ingênuo, a gente não ia aprender a lutar pela vida. Então, quando o Senhor falava comigo, Ele me dizia assim no meu íntimo, que a minha oração seria dizer: Senhor, cumpra em mim o teu querer e a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Só isso. E permitir e aceitar que Deus faça na minha vida aquilo que está no coração dele. E com certeza, como Ele é um Pai maravilhoso, Ele vai fazer o melhor para mim, aquilo que eu não imagino, aquilo que eu não sei o que eu quero. E quando tiver muito difícil, uma batalha, uma luta, a gente virar para Ele e falar assim: olha, Pai, está tão difícil, se for possível, afasta de mim esse cálice, como Jesus disse para Ele. Mas se não for, eu vou cumprir isso, eu vou aceitar a sua vontade, eu vou aceitar sem murmurar, sem reclamar, sem ficar me queixando com as pessoas que está difícil. Não, eu vou estar aqui de cabeça erguida na tua presença, esperando que se cumpra a sua vontade, que esse problema há de passar. Então, eu fiquei me questionando: então para que eu preciso orar? Se é só eu falar isso com o Pai, se Ele sabe tudo o que acontece comigo. Aí eu fui lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 6, quando o próprio Senhor Jesus diz assim: mas tu, quando orares, entra no seu aposento e, fechando a sua porta, ora teu Pai que vê o que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por falarem muito serão ouvidos. E aí eu estava refletindo sobre isso. Então, quando eu entro no meu quarto, que eu falo: Senhor, cumpre em mim o teu querer, a tua vontade, e afasta de mim, né, o cálice se eu não estiver suportando, mas que ainda assim que eu aceite a sua vontade, sempre de bom grado, sabendo que o Senhor quer o melhor para mim. E eu vim esse entendimento: o Senhor lá dentro do meu quarto, Ele vê tudo que se passa no meu coração, na minha mente, Ele sabe tudo que acontece comigo. Então por que eu preciso orar? Porque Ele é Pai. Qual o pai que não quer ter intimidade com o filho, saber o que acontece com ele? Então não é repetir palavras, é abrir o coração e falar: Senhor, está acontecendo isso comigo, mas faz a tua vontade na minha vida, pelo simples prazer do Senhor nos ouvir, e depois a gente ouvir a voz dele falando conosco. Depois o meu entendimento veio o seguinte: porque se você está intercedendo, é porque aquelas pessoas que estão com lutas talvez estejam fracas na fé, pessoas que não conseguem orar, que estão tão desesperadas, tão feridas,
que elas não nem mais acreditam que a situação dela possa mudar. Então é nessa circunstância que nós nos colocamos como intercessores, que todo mundo sabe que na hora do problema mesmo, aquela pessoa que não tem fé, aquela pessoa que está fraca na fé, ela não consegue, ela se desespera, ela começa a chorar, ela fica deprimida, angustiada, não consegue. É nessa hora que nós nos colocamos na brecha por elas. Então, ser intercessor é uma grande missão que o Senhor nos dá. E com relação a nós mesmos, foi o que eu falei no início. Nós nos apresentamos a Deus com gratidão, reconhecendo a sabedoria, a soberania e a sabedoria dele, pedindo que ele faça a vontade dele na nossa vida, que nós vamos aceitar. Então, essa oração é perfeita, que nós realmente vamos aceitar. Mas o Pai quer que nós falamos também dos nossos problemas para ele, que nós nos apresentamos sem máscara, sem reservas, que a gente se mostre a ele na condição que nós estamos. Como eu li aqui em Mateus 6,6, ele vê o nosso coração, ele sabe tudo que se passa. Então tem pessoas que falam assim, então não preciso orar, já que Deus sabe todas as coisas. Ele sabe sim, mas ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ter ligação, intimidade com você. A mesma coisa se você tem um filho, uma filha, e o seu filho não tem liberdade de falar com você dos problemas dele. Você está vendo que ele está com problema, com dificuldade, mas vocês não param para conversar nunca. Então, seria muito triste um pai ou uma mãe saber que o filho está com problema e aquele filho nunca poder se abrir com ele, falar, pai, mãe, olha o que está acontecendo comigo, me ajuda, fica do meu lado. A gente está vendo, mas a gente quer ouvir do próprio filho. E assim é Deus conosco, Ele quer saber de nós. E eu te convido nesse momento que você sempre ore dessa forma, com gratidão a Deus por todas as coisas. Às vezes você não tem tudo que você quer, que você deseja, mas você tem tudo que você precisa. E se você precisa de algo mais, apresente essa vontade ao Senhor. Senhor, eu preciso disso. E Ele terá o prazer de te abençoar. Às vezes Ele vai te abençoar de forma surpreendente, usando outras pessoas para trazerem a bênção para você também. Mas que você nunca perca a sua fé. Que você realmente reconheça que Deus está no controle da sua vida. Nesse momento, por exemplo, a gente está vendo que a pandemia está aumentando, as pessoas, tem muitas pessoas internadas, hospitais lotados, aí vem aquela angústia no coração. Mas ainda assim você fala, Senhor, cumpre a tua vontade na minha vida, porque a vida pertence a Ele, Ele dá e Ele tira. Então que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde, mas que você não se desespere, que você confie nele. Fala, Senhor, eu estou debaixo da sua vontade. E que você também faça a sua parte, porque o Senhor quer que façamos a nossa parte. Se é para usar máscara, a gente usa. Se é para manter o distanciamento, o isolamento, tudo que nós pudermos fazer para evitar a propagação desse vírus, nós devemos fazer. Mas sempre lembrando que a nossa vida pertence a Deus, que nada e ninguém vai morrer antes que seja aquele momento, que o Salmo 139 diz que os nossos dias foram contados, determinados antes que eles existissem. Então, o Senhor sabe, Ele tem um plano na nossa vida. Nós nascemos naquele dia, Ele sabe quando Ele nos levará para a sua casa, amém? Então, que a gente possa viver assim com sabedoria, com leveza, sabendo que nós temos um Pai que cuida de nós, que todas as coisas que Ele faz são boas, que nós não seremos eternos aqui, mas enquanto estivermos aqui, que tenhamos sabedoria de viver o melhor a cada minuto, a cada dia, buscando fazer algo interessante, compreendendo a missão que o Senhor nos deu, falando, Senhor, eu vou fazer o meu melhor em tudo que eu fizer. Eu quero fazer o melhor, eu quero ser justo, eu quero ser coerente, eu quero cumprir a tua vontade também. Amém, irmãos? Eu espero ter ajudado a refletir sobre isso, sobre o poder da oração e aumentar, né, sua fé de você crer que realmente Deus está no controle de tudo, que nós não precisamos desesperar e que você possa levar a esperança a alguém também com os seus recursos. Eu tenho tão poucos recursos aqui, só tenho esse celular e não tem nada para ajudar. Às vezes o vídeo sai cheio de barulho, latidos de cachorro,
mas eu quero levar a palavra do Senhor para o seu coração. Então, eu fico muito feliz quando alguém ouve e dá um retorno dizendo: poxa, eu refleti naquilo, é mesmo, estou mais leve, estou mais tranquilo, a minha ansiedade diminuiu. E é isso, nós precisamos levar essa esperança para todos. Um beijo no seu coração, fica com Deus.